Boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar o nosso ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. O presidente Lula assinou o decreto, a medida provisória da indústria automobilística. Então, são aquelas informações que já tinham sido colocadas, mas é muito importante. Primeiro, a indústria automobilística representa 20% da manufatura brasileira, mais de 1,2 milhão de empregos. Está com 50% de ociosidade. E nós entendemos que é uma medida transitória, por apenas 4 meses, até que se caia aí a taxa de juros. Eu me lembro quando eu comprei um carrinho, Haddad, um Fusca, 48 parcelas. Depois troquei por uma Brasília, 48 parcelas. Hoje, mais de 70% dos veículos é só à vista. Só à vista, então não vende. E aí que a gente vê muita gente indo para motocicleta, aumentando o acidente. Então foram 3 os critérios. O critério social, o carro de acesso, o carro mais barato, R$ 69 mil, ele tem um desconto maior. O segundo critério é ambiental. O carro que emite menos gases de efeito estufa, que é menos poluente, tem melhor eficiência energética, tem um desconto maior. E, finalmente, densidade industrial. Você tem uma indústria que tem 55% de componente nacional e tem outra que tem 90% de componente nacional. Então, o adensamento, a densidade industrial, que gera mais emprego em toda a cadeia. O desconto mínimo, 1,6%. Veículos até R$ 120 mil. O desconto máximo cresceu 11,6%, porque estabelecemos que o desconto será em dinheiro. Então, o menor desconto, R$ 2 mil, e o maior, R$ 8 mil. Ou seja, o crédito será em valor, 2 mil até 8 mil reais. E o critério são esses 3. Quem atingiu o máximo, menor preço, então critério social, meio ambiente, menos poluição e densidade industrial, vai para o desconto maior. Tem um crédito de R$ 8 mil, que pode chegar no carro de acesso a 11,6%. Aí, caminhão e ônibus. O que aconteceu? Lá atrás, o CONAMA fez uma exigência de um motor chamado Euro 6. Nós estávamos no Euro 5. Só que esse novo veículo pesado, caminhão ou ônibus Euro 6, ele é muito melhor do ponto de vista ambiental. Ele emite muito menos particulados. Ele é ótimo do ponto de vista do meio ambiente. Mas ele encareceu o caminhão e o ônibus de 15% a 30%. Os caminhões menores, 15%. O grande caminhão, aquele carreta, 30% a mais. Então, parou a venda. Vendeu o que pôde de Euro 5, mas não pode mais fabricar o Euro 5, e aí parou a venda do Euro 6. O que nós estamos procurando fazer? Estimular a renovação da frota. Qual o objetivo disso? É tirar o caminhão velho, que tem mais, ou o ônibus velho, que tem mais de 20 anos de uso, poluindo, antigo, com problema de mecânica, quebra na estrada. Então, esse estímulo ele foi inteligente, porque ele exige que seja retirado um caminhão ou ônibus com mais de 20 anos de uso. Então, o crédito será o menor crédito para o caminhãozinho pequeno
ou o micro-ônibus, R$ 33.600, mas tem que apresentar um com mais de 20 anos, licenciado, que foi retirado para reciclagem. E o maior crédito, R$ 99.400, para o caminhão grande ou o ônibus maior. Da mesma forma, para receber o crédito, tem que apresentar o documento de que comprou e retirou para reciclagem um ônibus ou um caminhão com mais de 20 anos de uso. Então, tem um sentido ambiental, tem o sentido da segurança, tem o sentido da preservação de emprego, de fortalecimento da densidade industrial e é transitório. Esperamos que daqui a poucos meses os juros caia, o crédito fique mais acessível e a economia vai pegando o seu rumo melhor. Só dar algumas informações complementares. Acabei de tirar daqui. Em primeiro lugar, dizer que os dois programas, o que foi anunciado e o que eu vou anunciar, foram feitos em parceria o Ministério da Fazenda com o Ministério do Desenvolvimento, levando em consideração os clamores da indústria. Não estava previsto originalmente no programa, nessa etapa, a questão dos caminhões e dos ônibus. Na solenidade do dia 25 de maio, estávamos juntos, eu e o presidente Alckmin, quando a parte da Anfávia, que lida com caminhão e ônibus, pediram que as providências que já estavam planejadas para o futuro próximo fossem antecipadas junto com a questão dos carros mais baratos e menos poluentes. Então, nós resolvemos combinar e ampliar o crédito do programa de 500 milhões para 1,5 bilhão. Portanto, o programa agora, todo somado, é de 1,5 bilhão de reais, sendo 500 milhões para automóveis baratos e pouco poluentes, 700 milhões para caminhões e 300 milhões para vans e ônibus. Esse é o valor total do programa. Como nós estamos falando de um crédito tributário, ele pode se esgotar. Se Deus quiser, se esgota rápido, né? Se tudo ajudar, é para esgotar esse crédito rapidamente. Então, quando bater em 1,5 bilhão, o crédito o programa está encerrado. Então, ele vai até 1,5 bilhão e vai ser mantido até 1,5 bilhão, seja por uma semana, seja por 6 meses, não importa. O crédito Isso vai estimular a concorrência entre as montadoras para, junto com a subvenção que está sendo dada, governamental, eles disputem o mercado, porque eles também vão dar descontos do próprio orçamento privado. Isso aqui é um orçamento público que vai se combinar com o privado para atingir o maior número de pessoas possível. Então, você vai estimular. No caso do caminhão e do ônibus, tem uma vantagem para aquele que tem um veículo de mais de 20 anos, porque nem sempre essa pessoa encontra demanda pelo seu veículo. Esse programa vai aumentar a demanda por veículos velhos, para retirá-los de circulação. Esse é o objetivo do programa. Então, você subvenciona o novo e aumenta a demanda pelo veículo velho para retirá-lo de circulação. É uma obrigatoriedade da subvenção. Com isso, a gente vai tirar um caminhão, um ônibus de mais de 20 anos de circulação, problemas de segurança, de poluição, problemas tecnológicos, problemas os mais diversos, e vai colocar um veículo de última geração do ponto de vista ambiental em circulação. Vocês sabem que o Euro 5 praticamente esgotou no mercado em virtude das decisões do meio ambiente, corretas no sentido ambiental, mas travou as operações do Euro 6, justamente em virtude de como ele tem tecnologia embarcada muito mais sofisticada, ele é de 15% a 30%, né, presidente? Até 30% mais caro. Então, para não paralisar as vendas, mas ao mesmo tempo garantir que o autônomo também seja favorecido, nós criamos essa correia de transmissão, em que um novo acaba favorecendo
um bem mais velho que sai de circulação. Quem vendeu o seu caminhão de mais de 20 anos vai vender por um preço um pouco melhor, porque ele não tem demanda, nós estamos criando a demanda por ele, e quem sabe ele consiga comprar um de 17 anos, de 18 anos, que vai vender o seu e comprar um mais novo e assim por diante. Então você tem uma correia de transmissão, né, de trás para frente, da frente para trás, né, porque você vende o novo e vende o muito velho, e aí essas duas ondas se encontram, criando um círculo virtuoso aí no processo de renovação da frota. Isso vale para ônibus e vale para caminhão. O que nós decidimos fazer? Que também é outra vantagem do programa do ponto de vista macroeconômico. Nós estamos dos 35 centavos por litro previstos de reoneração do diesel para janeiro, né, pela medida provisória assinada pelo presidente Lula em 1º de janeiro desse ano, nós vamos trazer 11 centavos para daqui a 90 dias, que tem a noventena. E isso vai colaborar para tirar pressão inflacionária de 2024, né, que é um ano que a taxa de juros ainda incide, então você tira pressão inflacionária de 2024, o que é bom para a autoridade monetária, que tem um horizonte de tempo de planejamento mais longo. Você, além de socialmente e ambientalmente sustentável, esse programa se torna fiscalmente sustentável, né? Eu melhoro a arrecadação de 2024, porque o mês de janeiro passa a ter uma arrecadação que não haveria se a reoneração fosse em 1º de janeiro, só conseguiria ter receita a partir de fevereiro, e agora não, eu vou ter já uma receita em janeiro, para além desse 1,5 bilhão que vai financiar o programa. Então, você fecha a conta virtuosamente, estimula contraciclicamente a indústria no momento em que ela está com os pátios lotados, ameaça de férias e demissões, e, como disse o presidente Alckmin, em pouco tempo nós, tudo concorrendo para o que deve ser, vamos ter uma diminuição das taxas de juros e o mercado de crédito para bens duráveis deve voltar à normalidade em algum momento do futuro próximo. Então, essa é a nossa perspectiva. Um programa enxuto, bem financiado, com sustentabilidade ambiental e social e que serve de ponte para um momento em que o crédito volte à normalidade para os bens duráveis. Está muito difícil hoje. O segundo programa é o Desenrola. O Desenrola, eu preciso ser muito claro aqui para que as pessoas tenham claro. O Desenrola, a medida provisória teve que ser assinada hoje, porque tem uma série de providências burocráticas para tomar até a abertura do sistema para os credores, que vai acontecer em julho. Então, em julho, vão ser feitos os leilões de compra dos créditos dos credores que quiserem participar do programa. Quando o leilão for feito, obviamente que nós vamos adquirir as carteiras com maior desconto, até o limite do programa. Só que o credor a ideia é que o credor dê o maior desconto possível, porque ele sabe que se ele for incorporado ao programa, o crédito dele passa a ser líquido, ou seja, a garantia do Tesouro. Então, ele tem um estímulo para dar o maior desconto possível, porque ele sabe que vai receber. Nós vamos refinanciar para o devedor, mas o credor não vai ter que ficar esperando o pagamento, ele vai ter a certeza do recebimento. Então, a gente quer melhorar as condições de desconto dos credores e, obviamente, facilitar a vida dos devedores. Lembrando que as dívidas são as dívidas inscritas até 31 de dezembro do ano passado, para também não criar um movimento de inadimplência novo. A gente está lidando com um programa que lida com a pandemia, né? Então, até o final do ano passado, as dívidas inscritas no Serasa, SPC e congêneres serão tratadas por esse programa. O programa depende da adesão dos devedores, dos credores, uma vez que a dívida é privada, mas nós entendemos que muitos credores quererão participar do programa, dando bons descontos, justamente em virtude da liquidez que vão
obter, porque vai ter garantia do Tesouro. Essa garantia é para as famílias até 2 salários mínimos, num montante de dívida até R$5.000. E isso representa alguma coisa em torno de 30 milhões de pessoas. 30 milhões de CPFs negativados. Quer dizer, esse é o limite máximo que o programa pode atingir. Obviamente, repito, vai depender da adesão das duas partes, porque é um programa governamental que depende dos dois lados convergirem, né? E essa convergência, como é a primeira vez que vai ser feita, nós não temos clareza do quanto ele vai atingir. Mas pelos indicadores do Banco do Brasil, que tem larga experiência em recuperação de crédito e renegociação de dívidas, o Banco do Brasil estima que nós vamos ter sucesso pela modelagem que foi feita. Todos os bancos privados e públicos foram consultados sobre essa modelagem antes da edição dessa medida provisória e a nossa previsão é que o setor privado, o setor bancário privado também vai participar do programa e está liberado, evidentemente, para todo o sistema financeiro. De maneira que, no caso dos automóveis, né, dos veículos, eles passam... Hoje ele já está em vigor o programa. No caso do Desenrola, a medida se fez hoje porque eu tenho que tomar providências para a abertura do sistema a partir de julho, quando nós vamos convidar os credores ao leilão e depois, na sequência, abrimos a negociação com os devedores com aval do Tesouro para famílias que estão nessa faixa de renda e débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Tá bem? Hã? Eu não estou te ouvindo. É por CPF, né? É o CPF que conta. CPF é até 2 salários mínimos e dívida do CPF até R$5.000. Tá bem? É isso? A gente pode abrir para umas perguntas? Vamos fazer um... Calma aí, aqui primeiro, por favor, lembrem de falar o nome e o veículo. Oi, boa tarde, Bianca Lima da Globo News. São 2 perguntas sobre o Desenrola e uma sobre o pacote para a indústria automobilística. Sobre o Desenrola, primeiro, gostaria que o senhor explicasse qual vai ser o fundo garantidor que vai ser utilizado, se é o mesmo do Pronamp e se haverá algum aporte adicional nesse fundo ou se será utilizado os valores que já constam nele e que o senhor explicasse um pouco melhor aquela questão dos negativados que devem até R$100 para os bancos que vão ter o seu nome limpo. E só para já falar da outra pergunta sobre a indústria automobilística, só queria que o senhor explicasse um pouco qual que é a diferença para aquele programa que foi regulamentado no fim do ano passado pelo governo anterior, que se chamava Programa Renovar, ou se é a mesma lógica. No caso do Desenrola, você tem razão. Qualquer credor que queira participar do programa, ele terá que abonar, vamos dizer assim, o débito de quem deve até R$100. Quer dizer, a ideia é que ele imediatamente já tire o nome do SPC do Serasa para se habilitar a participar do programa. Esse é um dos objetivos nossos. Tem 1,5 milhão de brasileiros nessa situação. Então, nós podemos colocar 1,5 milhão de brasileiros numa situação melhor se essa negativação for cancelada para os pretendentes a participar do programa. E o fundo que vai financiar é o mesmo FGO, porque o FGO, a demanda dele está caindo naturalmente em virtude do fato de que a pandemia terminou e nós estamos falando de pessoas que devem até R$5.000. Quer dizer, são pessoas que não necessariamente têm carteira assinada, são pessoas que vivem dos seus próprios afazeres, são pessoas que estão numa situação de inadimplência, muitas vezes sem acesso a crédito, tanto quanto o microempresário. Então, nós colocamos sob o guarda-chuva do FGO, que está com quase R$10 bilhões ainda de recursos para avalizar
os créditos negociados. Tá bem? Olha, a diferença é que o programa anterior, ele só comprava o caminhão velho. O que nós estamos fazendo agora é, você tem que comprar o caminhão velho e você vai receber o recurso e um estímulo para trocar por um novo. O que nós queremos? Quem tem um caminhão com mais de 20 anos vai para o de 10 anos, o de 10 vai para o novo. Você vai andar com toda a sequência. A outra eu queria destacar é o seguinte, o ministro Haddad colocou bem, 500 milhões para veículos leves, 700 milhões caminhões, 300 milhões ônibus. Mas, na realidade, o desembolso acaba sendo muito menor. Por quê? Porque nós não estamos levando em consideração o que vai vender. Se você não fizer nada, você venderia isso aqui. Com o estímulo, você vai vender isso aqui. E você vai recuperar uma parte grande através dos impostos. Você não está zerando os impostos. Então, isso só leva em consideração o crédito tributário. Mas se você for computar o que vai vender e o que vai arrecadar a mais, esse desembolso é muito menor. Boa noite, ministro. Presidente, Elisandra Paraguaçu, da agência Reuters. Uma pergunta em duas fases, mas sobre o mesmo assunto. O senhor falou que o programa vale por 4 meses, mas ele, pelo que eu entendi, ele pode acabar antes dos recursos acabarem, ele acaba em uma semana. Né? Eu queria só ter certeza que é isso mesmo. E a outra questão é, a indústria disse que 4 meses não era suficiente, especialmente em relação aos veículos, eles queriam mais tempo. Sabe qual foi essa negociação, se eles concordaram que 4 meses é o que temos? Não, são duas questões a observar. Primeiro, nós definimos o valor do programa, porque eu não posso, pela lei de responsabilidade fiscal, eu não posso abrir um programa sem teto. Né? Ele tem que ser compensado de alguma maneira. Então, nós fixamos o teto de 1,5 bilhão. Pode ser que leve 6 meses, pode ser que em 1 mês você consuma. Mas se isso acontecer, é porque a indústria vendeu muito, não é porque a indústria vendeu pouco. A outra cuidado que nós tivemos é dar a primeira quinzena para as pessoas físicas adquirirem. O medo era de que as frotas, as locadoras, pudessem se apropriar dessa frota rapidamente e o consumidor final, o cara do Uber, o motorista do Uber que está querendo trocar o carro, ficasse ali a ver navios. Né? Então, nós reservamos os primeiros 15 dias para que as pessoas, os autônomos, né, os chamados autônomos, pudessem, ou as pessoas comuns pudessem adquirir o seu carro, trocar o seu carro, e depois de 15 dias, aí fica franqueado para... Lembrando que esses 15 dias podem ser prorrogados, né? O que só acontecerá se, obviamente, se a demanda for forte demais dos autônomos. Mas isso nós vamos avaliar nos 15 dias. Se a gente vê que a demanda foi bem e podemos abrir para o público em geral, vamos fazê-lo. Então, o MDIC vai monitorar como é que estão as vendas junto à indústria e abrir a torneira de acordo com a necessidade. Mas o programa está definido, o seu valor de subvenção. Está definido em 1,5 bilhão, e é isso que está programado nesse momento. Né? Boa noite, é Lu Aico, do Valor Econômico. Eu queria saber quando é que esses valores menores vão estar disponíveis para o consumidor, se já amanhã vai estar disponível. E eu queria saber também que garantias há que esse crédito tributário que está sendo concedido para as fábricas vai ser integralmente repassado para a ponta, se é que isso é uma exigência, né? Como é que isso vai funcionar? E em relação ao desenrola, eu queria saber... Não é desenrola, desculpa. Em relação ao programa dos caminhões, eu queria entender quem é que vai comprar. Eu não entendi como é que vai funcionar esse programa. Quem é que vai comprar, quem é que vai vender, eu não entendi. Então, por favor, eu queria uma explicação sobre isso. Obrigada. Sobre o desenrola, você vai fazer um leilão dentro do sistema operacional que a Bolsa de Valores está fazendo a pedido do Ministério da Fazenda. O que significa isso? Significa que você vai
trazer para dentro do programa com garantia de recebimento os credores que derem maior desconto. E, obviamente, você vai ter um limite para isso, vai ter um limite, que é o FGO, para suportar o programa. Então, vai chegar um momento que, se o desconto for muito pequeno, não vai interessar para o governo comprar e nem para o devedor pagar, porque se o credor estiver dando um pouco de desconto... Essa é a engenharia do programa. Você abre, o credor oferece a carteira com desconto e você hierarquiza os descontos e vai até um determinado patamar. Então, o credor que estiver interessado em ter crédito garantido vai dar um desconto maior. Então, o objetivo é favorecer ao máximo o devedor, uma vez que o Tesouro está garantindo a adimplência do refinanciamento. É assim que funciona. Então, é um leilão mesmo, para absorver os credores mais propensos a dar os maiores descontos. E em relação ao carro que você perguntou o quê? Como assim? Não, tem uma tabela. O presidente vai falar. Tem uma tabela de descontos, né, por veículo. Presidente. Primeiro, se o desconto chega na ponta. Chega. Então, imagine, quem atingiu as 3 metas, social, ambiental e industrial, é R$8.000. Então, temos aqui um carro que custa 68.990, vai ser 60.990. Na realidade, ele vai ser menos de 60 mil, porque as indústrias vão dar desconto. Então, o desconto será até maior do que o valor. Então, você tem aqui, são 20, deixa eu contar aqui, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 marcas que estão incluídas aqui no programa, sendo o crédito mínimo R$2.000, o crédito máximo R$8.000. Então, chega na ponta do consumidor. Em relação ao caminhão, o caminhoneiro que quer comprar um caminhão novo, ele leva lá, olha, está aqui o documento, eu comprei um caminhão com mais de 20 anos, licenciado, não é aquele que está na sucata, mas é aquele que está andando, tiro da rua e o documento da siderúrgica, da reciclagem, e mandei para a reciclagem. Aliás, eu já tinha feito isso em São Paulo quando fui governador, lá na Baixada Santista. Tirar caminhão muito velho, risco de acidente, problema mecânico e poluição, especialmente poluição. A própria indústria também pode comprar. Ela compra o caminhão velho, documenta, tirou da rua, mandou para a siderurgia, reciclagem, você vai reaproveitar aço, pneu, vidro, mas é um estímulo à renovação de frota. Pode comprar aquele que for comprar o caminhão, pode a indústria, e isso está incluído no programa no valor. Quando você diz aqui, o caminhão menor, eu dou 33.600 de crédito, já está incluído o caminhão velho, que vai ser pago e vai retirar. Então, se esse caminhão velho custar 15 mil, ele vai ter 15 mil de desconto para comprar o caminhão novo. Um grande caminhão, o desconto chega a ou ônibus, um grande ônibus, chega a 99.400. Se custou 50, 60 mil reais o velho, ele vai ter um crédito, a diferença disso, 30, 40 mil. É renovação de frota. E importante destacar por que desse momento. O CONAMA, lá atrás, proibiu, a partir deste ano, o chamado Euro 5. Só pode ter o Euro 6. A hora que acaba de vender os caminhões fabricados o ano passado, não pode mais fabricar Euro 5 e o novo custa 15% a 30% mais caro, vai parar. E aí é o contrário do que se desejava, que é limpar o ar, ter menos particulado, ajudar o meio ambiente, vai acabar ficando caminhão velho rodando, poluindo. Então, a renovação de frota tem esse objetivo.
Ministro, uma última dúvida, se puder. Rudá Moreira, da CNN, que estava combinado, só se puder. Só gostaria, o senhor mesmo ressaltou a importância de ter compensação, de ser designada. Queria confirmar se a compensação pelos cálculos do governo vai ser toda por conta da reoneração do diesel, se sim, se vai abranger todo 1,5 bilhão, e se há uma previsão de aumento, colaborar para o déficit com mais 1,5 bilhão pela reoneração do diesel. Não, na verdade, a conta está fechadinha. Os 11 centavos representam exatamente esse valor, com a única exceção da arrecadação de janeiro, que aí a arrecadação de janeiro, como é o ano que vem, ela nem pode ser usada esse ano, mas ela ajuda a cumprir as metas fiscais do ano que vem. É isso. É isso. Pode dizer isso. A reoneração é de 1,5 para esse ano. E em janeiro do ano que vem eu vou ter arrecadação, mas eu não posso usar o recurso para esse ano porque o ano fiscal termina. A reoneração, me lembra que o presidente, que era de 35 centavos. É 1/3 disso que está sendo antecipado, que dá exatamente esse valor. Ok? Valeu.